Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando com essa conversa instrutiva, pedagógica, mas, sobretudo, esclarecedora com o nosso caríssimo doutor José Maria Constant, como eu já disse, mestre de toda uma geração de grandes médicos aqui em Alagoas. Portanto, ele fala, a gente fala no direito assim, sabe? Ex-cátedra, por força da cadeira. Eu quero logo iniciar trazendo, meu caríssimo professor José Maria, uma ordem de indagação de uma pessoa de minha amizade, que ao saber que eu vinha para cá, se apressou. Deixa eu ver aqui, ele escreveu, olha, uma pessoa, a indagação dele, uma pessoa foi contaminada pelo coronavírus no final de abril. Houve contaminação pelo Covid-19 no final de abril. Foi curado em meados de maio. Abril, curado em meados de maio. Ainda em maio, fez a sorologia e verificou que adquiriu anticorpos, o IgG estava acima de 7. Com um mês, repetiu o exame e continuava com anticorpos. Mais uma vez, repetiu o exame no dia 30/8 e continuava com anticorpos. Esse mesmo exame foi repetido agora 3 meses depois. Para sua surpresa, constatou que o IgG tinha baixado para 0,76. Essa pessoa continua imune ou pode ser reinfectado? Bom, a gente precisa... Entendeu a pergunta? Entendi perfeitamente. É uma pergunta muito interessante, muito, digamos assim, pertinente. É preciso fazer a distinção. Existem 2 tipos de imunidade. A chamada imunidade humoral. Essa imunidade humoral é representada pelos anticorpos. IgG é um anticorpo. Mas existe também a chamada imunidade celular. Essa imunidade celular, ela não se expressa através de anticorpos. Então, é possível que essa pessoa, no caso, tenha, digamos assim, rebaixado a sua imunidade humoral, mas conserva a sua imunidade celular. É possível isso. Existe algum exame para verificar isso? Não, né? Não, teria que se fazer exames muito especializados, com relação a linfócitos, são chamados linfócitos T, são responsáveis pela imunidade celular. Eu acredito que nós não tenhamos ainda nada, já existe com outras infecções, mas com relação ao Covid ainda nada montado nesses termos. É provável que, veja bem, não estou dizendo ele já foi infectado, não pode ser infectado uma segunda vez. Nós estamos com alguns casos relatados, inclusive um comprovado, que é uma médica lá no Rio Grande do Norte, que teve realmente Covid uma segunda vez. Essa foi comprovada, inclusive, por exames que analisaram geneticamente o vírus e ficou comprovado. Existe relato de outros casos de repetição. Esses outros casos relatados não estão comprovados ainda. É possível, mas é possível que essa pessoa que mandou essa pergunta, essa situação, se enquadre nessa situação. Declínio da imunidade humoral, persistência da chamada imunidade celular, que vai defender do futura Mas é bom se infecção. acautelar. Claro. Aí eu lhe pergunto, já aproveitando essa sequência, a reinfecção, ela é mais agudizada ou não se tem informação sobre isso? Não se tem ainda informação sobre isso, informação segura já, digamos assim, armazenada, para se ter uma opinião já firmada. Certo. Aqui a gente sempre conta uma história interessante, né? Isso eu li em um livro de Gilberto Amado, que é primo do Jorge Amado, mas ele é bem mais velho do que o Jorge Amado. Ele faleceu na década de 60. Ele conta que no interior dele tinha um médico, aí eu vou fechar explicando como o indivíduo, esse médico faria. Se o cara perguntasse, eu estou protegido. Então, ele disse que esse médico lá no interior de Sergipe dizia assim para o paciente: se você estiver com febre, não me negue. Ó, o cara, se você estiver com febre, não me negue. Aí esse mesmo médico que fosse um caso desse, doutor, eu estou protegido. Bom, você vai lá para o meio, tem ali, ó, 150 indivíduos com coronavírus. Vá para lá, fique lá no meio deles. Aí você vai verificar se você está curado ou não. Porque tem médico que é assim mesmo, ele é bem empírico, né? Se você estiver com febre, não quer nem pegar no cara, Em Santana de Ipanema tinha um cidadão que ele estava bebendo muito, mas estava bebendo. Ele estava infernalizado com a bebida. A família, então,
se preocupou. E ele estava confiando no médico lá de Santana. O médico já, sabe, aquele médico humilde, que não estava mais fazendo curso, não estava mais nada. Aí a família disse, rapaz, vamos tirar ele da unha dele, porque levaram para o Recife para o melhor médico que tinha naquela época. E a família acompanhou a consulta. O médico auscultou aqui, fez aqueles exames todos, aqueles exames físicos, né? E a família, então, de forma pressurosa, já chegando no final da consulta, aí disse, doutor, dê licença. Pois não, ele pode beber? Aí o médico assim disse, nem pode passar nem perto de bebida. Nem perto de bebida ele pode passar. Aí a família todinha olhou para o paciente, como que disse, está vendo? Aí voltaram de Recife de carro, ele disse, bom, eu quero ir para doutor fulano e tal, lá em Santana. Ele tinha vindo de um catedrático, né? Aí foi lá e a família foi também acompanhar. Aí quando chegou lá, o médico mais humilde, vamos chamar assim, ele perguntou logo, doutor, eu posso beber? Disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sua doença no coração não tem nada a ver com bebida. Aí ele virou para a família e disse, olha, esse aqui é o médico, viu? Ah, meu amigo, o município, eu vou chamar município, me corrija se pudermos mudar para o estado, o município de Maceió, como é que ele está, o seu amigo tem conhecimento, para o enfrentamento dessa agudização, vamos chamar assim? Bom, pela experiência que nós tivemos com o mês de maio, junho, tivemos o pico, digamos assim, da epidemia aqui no nosso estado, nós acreditamos que a estrutura que foi montada, que pode ser reativada... Pode, né? Pode. O hospital de campanha pode ser reativado. O hospital... É fácil reativar aquilo? Não é, digamos, fácil, mas é operacional. Por exemplo, o Hospital Metropolitano, eu não tenho contato com esses órgãos, certo, mas nós sabemos pelo que aconteceu que o Hospital Metropolitano ele foi todo disponibilizado praticamente para internar casos de Covid. Quando a incidência começou a diminuir, então ele foi reestruturado, não reformado, mas foi reestruturado para a sua finalidade. Nós tivemos o Hospital da Mulher, que foi mobilizado também para a internação de casos de Covid, e as UPAs. Eu acredito que a estrutura que foi montada e que não foi desmantelada, foi apenas desmobilizada, porque o número de casos estava diminuindo, sim, pode ser reestruturado, reativada, digamos assim, reativada para atender os casos como atendeu. Tem um respirador? Temos, não faltou. No pico da pandemia, não faltou respirador aqui no estado de Alagoas, na rede pública. Inclusive, o estado alocou leitos em unidades privadas, né? Eu acredito que isso pode ser, espero que não precise, mas pode ser reativado. Nós temos, por exemplo, o centro de triagem lá do Trapi, foi desmobilizado, o centro de triagem, se não me engano, do Benedito Bentes, mas o centro de triagem lá do Trapista da Barra, ele continua funcionando, se bem que ele deixou de funcionar 24 horas, ele pode ser reativado para voltar a funcionar 24 horas. Tem equipe já montada. Ele foi diminuído o turno, porque realmente o número de atendimento diminuiu. Com esse aumento. Agora, o que nós precisamos, isso aí está faltando, eu estou sentindo falta, pelos números que eu tenho aqui, mais de 9 mil casos que esperam resultado de exame, é acelerar, digamos assim, a liberação desses resultados. Carnaval vamos ter? Acredito que não. Bom senso é desaconselhável, né? Manda que não. Bahia, tudo já foi desativado. O bom senso manda que não se faça festas, digamos assim, de Natal e fim de ano, como se fazia. Eu lhe dou um testemunho. Há mais de 50 anos, eu tenho 7 filhos, há mais de 50 anos, quer dizer que eu faço reunião de Natal na minha casa com todos os meus filhos, netos, bisnetos. A tropa toda? A tropa toda. Esse ano, eu aconselhei a que cada um fizesse na sua casa com aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Para o ano, voltaremos a uma reunião, questão de bom senso. Meu pai tinha uma expressão que dizia o seguinte: festa não é sangria desatada. Qualquer coisa que ele queria dizer que podia ser postergada, ele usava essa expressão. Não é sangria desatada. Eu nem sabia direito que era sangria desatada, mas já ouvi essa expressão. Então, vamos deixar, digamos assim, de agonia. Vamos deixar as festas para o próximo ano. Não é aconselhável. Bahia já desativou o carnaval, Rio de Janeiro já desativou, não vai ter carnaval, São Paulo a mesma coisa.
eu quero ver como é que nós vamos ficar aqui, né? Preciso que haja uma fiscalização também. Já tivemos uma medida inicial que foi o impedimento das festas, grandes festas de Réveillon, né? Essas já foram canceladas. Outra coisa, meu caro José Maria, é preciso também a pessoa ter cuidado com essas fake news. Tem gente que está vivendo para atrapalhar a vida dos outros. E é notícias absurdas. Absurdas, eu estava vendo aqui. Eu digo, meu pai do céu, como é que o indivíduo lança uma informação desse tipo? E no mais das vezes, uma pessoa que tem um juízo crítico mais, vamos dizer assim, mais elevado, ele descarta logo. Eu chamo de juízo crítico, é você ler a notícia e abstrair a veracidade dela ou não. Quando o indivíduo vem me dar uma informação, eu pergunto logo qual é a fonte. Quem foi que lhe disse isso? Dependendo do que ele me diz, eu descarto. Coisas absurdas e a gente, às vezes, eu fico me perguntando qual é o interesse que a pessoa tem de construir aquilo ali. Tem gente que é doente. Isso eu chamo de doente, isso é doente. Um indivíduo que se encarrega e no momento desse, em difundir notícias para infernizar a vida do indivíduo, estressar o indivíduo, não pode ser normal. Vacina, está chegando aí, hein? Eu estou acompanhando de perto, vacina de todo jeito, o Reino Unido já está na frente, os Estados Unidos também já iniciou, aqueles países da Europa estão tudo. E aqui no Brasil eu estou vendo o negócio ainda bem devagar. Bom, nós temos 3 tipos, existem inúmeras vacinas. Eu quero ver chegar pelo menos um avião aqui no Zumbi dos Palmares. Chegou um avião, já vai melhorar o meu ânimo. Nós temos 3 tipos de vacina. Certo. 3 tipos diferentes segundo o processo de fabricação. Nós temos a vacina que está sendo desenvolvida, já vai ser começada a ser fabricada aqui no Brasil pelo laboratório chinês Sinovac, junto com o Instituto Butantan, que, diga-se de passagem, é um instituto tradicionalíssimo, com mais de 100 anos de experiência em confecção de soros e vacinas. Essa vacina é interessante, foi a vacina que talvez trouxe mais polêmica, me parece a mais segura, não porque ela tem alguma peculiaridade, é pelo seu método de obtenção. A vacina, a chamada Coronavac, que é essa vacina do Butantan, a chinesa Butantan, é uma vacina que usou um método tradicionalíssimo, ou seja, a vacina utilizou o vírus morto. Então, isso já está, digamos assim, provado pela experiência que é seguro. É o caso, por exemplo, da vacina antirrábica, que é com vírus morto, a vacina contra a gripe, etc. Polio é vírus, tem polio. Mas tem 2 tipos. A polio deu problema no começo. A polio tem 2 tipos. A polio deu problema com a vacina com vírus atenuado, que é a vacina por via oral. Aquela injetável é vírus morto. Tanto que hoje o Brasil, que está muito bem em termos de Programa Nacional de Imunização, adotou uma medida muito assim salutar. As 2 primeiras doses que as nossas crianças recebem de vacina contra a polio é a injetável com vírus morto. Quando ela já tem uma imunidade razoável, aí ela continua com a vacina com vírus vivo. Então, a vacina chamada chinesa, a Coronavac, junto com o Butantan, é vírus morto. Nós temos uma outra vacina, que é da britânica, né? Da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, e essa eles utilizaram um procedimento interessante. Existe um vírus que é muito comum no organismo da gente, chamado adenovírus. Como ele é muito comum, ele transita com muita facilidade. E é uma espécie de vírus da casa, que pode provocar doença, mas doenças leves, etc. Então, eles introduziram fragmentos do coronavírus no adenovírus. E a terceira vacina, que é a vacina do BioNTech, ou BioNTech, aquela vacina alemã, isso não é uma coisa curiosa, é que os proprietários dessa empresa BioNTech ou BioNTech na Alemanha são de ascendência turca. Isso é muito interessante, né? Tem um processo migratório muito intenso de turcos para a Alemanha. Então, essa vacina alemã, da BioNTech ou BioNTech, é uma vacina que já tem uma preparação diferente. É um fragmento genético do vírus numa gota, digamos assim, de gordura, chamada lipossoma. Então, são 3 processos diferentes, todos visando o mesmo alvo, que é uma proteína de nome, eu acho ridículo, mas é o nome dela, chamada proteína spike, que o vírus utiliza para penetrar na célula humana. Todas essas vacinas, elas me parecem seguras. E eu digo sempre o seguinte, chegar aqui,
e que tenha sido aprovado pelo nosso órgão regulador, que é a Anvisa, eu tomo. Toma, né? Tomo. Inclusive, às vezes, até na brincadeira, eu digo o seguinte, olha, se a vacina for fabricada em Palmeirozinho, estou botando Palmeirozinho, que é a minha cidade. Certo. E não vai nenhuma ofensa aí? Não, até porque a minha cidade, eu não. Claro. Porque se eu disser que é isso aqui, pode pensar que eu estou com um goga, como diz o Exatamente. Se a vacina for fabricada lá em Palmeira de Fora, que é um distrito de Palmeiras, mas a Anvisa aprovar, eu tomo. Pronto. A vacina... Acabar com essa celeuma, né? A vacina pode dar efeito, pode. Qualquer uma, não é só essa Coronavac, não. Ou Coronavac, ou a que seja. Qualquer vacina, como qualquer medicamento, pode dar seus efeitos indesejáveis. Mas é preciso, nessa hora, pesar como é que se diz, o risco e o benefício. Nós não temos nada para nos proteger, a não ser máscara, distanciamento social, evitar aglomerações. Então, teremos quando a vacina chegar. Na hora que ela chegar, dou o braço. E outra coisa, eu já andei lendo que a imunidade começa a ocorrer 10 dias depois da... 10 dias depois da aplicada. Começa. Agora, todas elas são com 2 doses. Ah, todas elas duas doses, né? 2 doses. Agora, mesmo com essas vacinas aí, continua o indivíduo que se acautelar. Agora, depois que tiver vacinado, a gente já pode, por exemplo, voltar ao normal. Eu me recuso a usar essa história... Estádio já pode? Sim. Depois que a população estiver vacinada, voltamos ao normal. Sim, mas eu pergunto, meu caro José Maria, você tem uma ideia para vacinar a população brasileira? Vai demorar. Porque nós temos o quê? Mais de 200 milhões de habitantes. 240 milhões, vai. 240 milhões. Mais ou para menos, pouca coisa. Então nós teremos que ter o dobro de doses de vacina. Sim. São 2 doses. Vai demorar um pouco. Nós teremos aquela vacinação dos segmentos assim, mais vulneráveis, né? Idosos, profissionais de saúde, etc., já tem um plano elaborado pelo Ministério da Saúde, que é a quem compete administrar essa questão da vacinação no país. Bom, tudo bem, foi liberada a compra de vacina por estado, municípios, etc. Bom, cada um, se quiser, compra a sua. Mas a regulação tem que partir do Ministério da Saúde. Existe um Plano Nacional de Imunização e é preciso que o Ministério assuma a sua responsabilidade, sem politização ou politicagem, como você disse agora. Politicagem, Ou tem ideia de aqui em Alagoas, quando é que começa? Tem ideia? Não tem assim nada informado. Apesar de que o estado de Alagoas e alguns municípios de Alagoas já fizeram um protocolo de compra, né, de intenção de compra da vacina. Tem município aqui do estado de Alagoas, se eu não me engano, no município de Pilar, eu ouvi falar desse município, talvez algum outro. R$9 a vacina? E separou, já fez uma intenção de comprar 30 mil doses. O estado também já teria reservado, inclusive, segundo informações, uma verba para comprar se for necessário. Eu não tenho ideia, mas acredito que no máximo, no mês de março, nós devemos estar começando. E veja bem... Não pode demorar muito não também? Não pode, e não vamos dizer que começar em março está na vanguarda não, como foi dito recente. Não, o Brasil está na vanguarda, está não. Tá não. Na vanguarda está quem vai começar ou quem já começou agora, como a Europa já começou. Tá bom, nós não podemos pretender estar na vanguarda se nós não temos tecnologia, fabricação, etc. Temos que depender ainda da vacina fabricada no exterior. O meu caro mestre, José Maria, uma moça foi tomar uma vacina, acho que nos Estados Unidos, e desmaiou. Foi tomar uma vacina e desmaiou. Fizeram uma zoada. Olha o que teve de notícia. Na UOL, eu estou dizendo aqui na UOL, eu recebi aqui em grupos que eu 2 grupos que eu participo, uma celeuma toda. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, já faleceu, trabalhava aqui numa loja de automóveis, que eu frequentava, quando eu estava estudando medicina, e eu me lembro que quando eu vinha, às vezes, do hospital universitário, que eu parava o carro e já fazia de longe assim para mim, que era para eu pegar o tensiômetro para verificar a pressão dele. Pois eu acredito, quando eu dizia, venha para cá, quando ele vinha, a pressão dele já aumentava. Ocorre o seguinte, veja bem, nós tivemos, como você acabou de dizer, faz um auê com coisas que a pobre daquela enfermeira devia ser uma, sei lá. Eu vou dizer uma coisa, eu conheço uma pessoa que certa vez desmaiou e deu um baita de um susto no dentista na hora que ele aplicou aquele anestésico. Medo. Inclusive, o profissional ficou assim, é uma pessoa próxima a mim, eu sei do caso. Inclusive, depois todo mundo achou graça, o próprio dentista.
Mas na hora que ele aplicou o anestésico, o camarada desmaiou. Aquele anestésico pode provocar uma reação alérgica. O dentista pensou que aquilo era uma reação alérgica, nada, era medo. Medo da injeção daquela agulha enorme que os dentistas usam, né? É isso, então a pessoa pode, por uma reação qualquer de ordem psicológica, desmaiar na hora que toma a vacina. Isso não significa que seja um efeito indesejado. Mas aí é como a gente diz, né? O indivíduo mal formado moralmente aproveita o negócio daquele. Como foi aproveitado o caso da pessoa, nós sabemos agora recentemente esse caso da pessoa, de um dos participantes, dos voluntários que tomou a vacina, a Coronavac, essa pessoa morreu. Imediatamente, tá vendo, morreu. E depois se soube que, infelizmente, essa pessoa tinha cometido suicídio. Nada a ver com a vacina. São as chamadas aves de mau agouro. O telespectador pergunta sobre a possibilidade da mutação. Para que pergunta danada. Nada, viu? vamos lá. Essa veio para assombrar a gente. Vamos lá. Depende da sua resposta. A possibilidade da mutação do coronavírus afetar a eficácia das vacinas que estão sendo produzidas. Grande pergunta. Zera tudo aí que não tá, mudou. Não vale. Gostei. Ixi, meu. Gostei, muito boa pergunta. Não há essa perspectiva pelo seguinte, porque essas vacinas, todas elas não são dirigidas ao tipo específico de coronavírus que possa acontecer. Até porque a mutação é previsível por conta da estrutura do coronavírus. Daqui a pouco a gente pode falar disso. Mas essas vacinas, elas digamos assim, se dirigem especificamente a essa proteína que o spike, que o coronavírus utiliza para penetrar na célula humana. É como se fosse um conduto que ele utiliza para penetrar na célula humana. Sei. Então, o bloqueio é antes da penetração, independente do tipo que esse vírus possa assumir. Até porque quem está fabricando a vacina sabe muito melhor do que eu de que o coronavírus ele é suscetível a mutações antes que elas acontecessem. Ora, por quê? Pela sua estrutura central. Para que a gente possa explicar bem, gostei muito da pergunta e adicionar alguma coisa a essa pergunta, os vírus eles se dividem quanto à sua estrutura em vírus DNA e RNA. Os vírus DNA são estáveis, eles não mudam. Por exemplo, alguém já ouviu falar em mutação do vírus do sarampo? Não. É o mesmo há dezenas ou há centenas de anos. Então, os vírus DNA não mudam. A raiva também, né? Pode estar nessa aí? Raiva, pólio. O vírus do dengue é tudo DNA. Eles não mudam. Quem tem dengue uma vez, são 4 tipos, né? Se teve os 4 tipos de infecção pelos 4 tipos do vírus da dengue, nunca mais terá dengue. E o cabo aguenta 4 É meio pesado. É pesado. É covardia desejar uma coisa dessa. Realmente é pesado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já os vírus RNA, eles são diferentes, eles são muito instáveis, mudam muito. Quer um exemplo bom de vírus RNA? O vírus da gripe, da influenza. Só agora, este ano no Brasil, nós temos 3 tipos de vírus da influenza diferentes circulando. O B, agora tem o A, H1N1 e o AH3N2. Então, o coronavírus é um vírus RNA. O pessoal que está fabricando a vacina já sabia disso, claro, de muito tempo, muito antes que eu soubesse, eles já sabiam. Eles estão fabricando a vacina que não vai, digamos, as mutações não vão interferir sobre a ação dessa vacina. Então, nós temos a confiança que depois que toda a população brasileira estiver vacinada, a gente pode voltar ao normal. Eu achei muito bom, eu vou usar uma expressão dos jovens, eu achei legal, achei muito legal o amigo ter dito que a mutação do vírus em si não afeta o elemento de ligação para ele penetrar na célula. Exato. E as vacinas são feitas, direcionadas para esse elemento. Essa proteína. Quer dizer, então, independente de qual seja o tipo de vírus, e está havendo uma mutação realmente, na Europa já tem. Aí sim, a gente pode considerar uma segunda onda. Professor, é como uma espécie do flebótomo, né? É como o flebótomo, né? Ataca só o flebótomo, né? Exatamente. O mosquito é o mesmo, mas o flebótomo... Entendi, perfeitamente. Há uma outra pergunta aqui, eu não vou trazer todas aqui, porque o amigo não está fazendo prova oral. mas essa pergunta anterior foi muito inteligente. Aí um outro aqui lançou a seguinte pergunta. Eu acho que respondeu aqui uma parte. Entre várias vacinas contra o Covid-19 já disponíveis, qual a que o senhor acha mais confiável
e se vai tomar. Se vai tomar, já respondeu que toma. Eu vou tomar qualquer uma. Aqui chegar primeiro. E tem alguma mais confiável que a outra? É interessante, talvez pelo fato de eu ser velho. Eu sou, não vem com a história de terceira idade, eu sou velho. Aí eu vou lá no que dizia minha velha e saudosa mãe, velha é a estrada e todo mundo está nela aí. Pois é. Então, veja bem, talvez pelo fato de ser velho e, consequentemente, as pessoas quando vivem mais se tornam conservadoras, eu acredito o seguinte, todas são confiáveis porque estão sendo aprovadas pelas agências reguladoras no mundo inteiro. Agora, a que me parece mais interessante é justamente aquela sobre a qual foi mais polêmica, que é a Coronavac, a chinesa. Porque ela é feita de uma forma que já vem sendo usada para outras vacinas. Então, é uma fórmula já consagrada, experimentada e aprovada. As demais também são seguras. Eu tomarei a primeira que chegar aqui, eu estico o braço e peço que me aplique. Então está respondido, né? Está respondido. Maravilha. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer ao amigo, né, nessa abordagem. Está havendo muita política nesse negócio dessa vacina? Demais. A gente está vendo o seguinte, a gente sabe que existe aquela disputa política de um lado e do outro. São Paulo, governo federal, etc. E é coisa que não deveria existir. Infelizmente, não. A gente sabe disso, a gente está vendo isso. Existe, não se pode também só pensar que a coisa está sendo feita de um lado, está sendo do outro também. Ambos de olho em 2022, sei lá, quando a coisa vai acontecer. Deveriam se harmonizar para um fim comum. E no meio é aquela velha expressão que se usava muito quando eu era menino, duas pedras, um coco. Então as duas pedras estão disputando a coisa e o coco está no meio para levar a cacetada. Ora, é deixar essa politização e fazer o máximo para que essa vacina chegue o mais breve possível à nossa população. Você fala essa questão aí essa questão entre duas pedras, um coco, há um ditado grego, não vou citar em grego porque eu não sei grego, mas eu li um livro há muitos anos atrás, chamado Hélène, Os Assassinos de Minha Mãe, de um grande jornalista, ele imigrou depois para os Estados Unidos, chamado Nicolas Gage. Então, há um ditado grego que tem parecido aqui com a gente, diz assim, ó, quando os búfalos brigam no brejo, são as rãs quem pagam. Então, quando esses caras que têm o poder de decisão de gestão brigam, o povo é que vai pagar. Por sinal, né? É até mais expressivo, porque uma rã é muito mais frágil do que um coco. Hein? Por sinal, até mais expressivo, porque uma rã é mais frágil do que um coco. Mas na Viçosa, o velho meu pai dizia uma outra que é também dessa, mas é uma versão, eu acho que é viçosense, porque ele era dizia assim, briga o mar com o rochedo, mas quem paga é o chupa-pedra. Eu digo, pai, o que é chupa-pedra? É um peixinho que fica comendo aquele musgozinho na pedra, aquele lodozinho. Quem se arrebenta no quebra-onda, né? Meu caríssimo professor Zé Maria Constant, uma última mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem que tranquilize a população alagoana, que está tão como eu também apreensivo vendo essas coisas todas. Existe falamos aqui em ditado, existe um ditado clássico que diz que o que não tem remédio, remediado está. O vírus está aí. Está fazendo o seu, que é se difundir entre a população suscetível. Tem uma alta infectividade, ou seja, uma capacidade de sair de uma pessoa para outra com muita facilidade, infectar rapidamente uma população inteira. É transmitido pela via direta. Basicamente, pode ser por via indireta, mas é transmitido direto, ou seja, eu falo, tuço, espirro, então a secreção do meu nariz, da minha garganta sai contendo o vírus e vai e contamina outra pessoa. Então essa última mensagem seria o seguinte, minha gente, vamos procurar sobreviver. É o que eu estou fazendo, enquanto nós nos vacinamos. Na hora que eu estiver vacinado, eu vou voltar à minha vida normal. Não aceito essa expressão novo normal, porque isso para mim não é normal. Normal é normal. Então, eu diria o seguinte, vamos sobreviver até lá. Nós estamos voltando a usar aquela expressão, com a mão na taça, ou seja, as vacinas são boas, vão chegar daqui a pouco, então vamos procurar sobreviver até que ela chegue. Aí sim, estaremos protegidos. Enquanto isso, quem não precisar sair de casa, não saia. Quem não precisar ir a locais de aglomeração, não vá. Se precisar, tiver necessidade mesmo de ir,
Vá cautelado. Procure manter distância, não fique se esfregando, digamos assim, em outras pessoas. Estou usando uma expressão bem chula mesmo, né? Então procure manter distância, pelo menos 1 metro, 1,5 metro. É possível? É possível. E use máscara. Mas é máscara cobrindo a boca e o nariz, não é a máscara no queixo, não. No queixo, Seriam essas recomendações para que nós possamos sobreviver a essa epidemia até que ela continua, está aumentando, até que chegue a vacina, que é a nossa proteção. E não vai acabar nunca, né? Não, o vírus vai ficar circulando depois. Pode ser até que ele se extinga, como aconteceu há anos atrás na própria China, em 2000, em 2010, 2002, quero dizer, em 2010 na Arábia Saudita. Foram 2 surtos. O vírus depois se aquietou. Pode ser que com a vacinação, por exemplo, o que aconteceu agora com a febre amarela? Tivemos em 2014, se não me engano, em 2017, um surto de febre amarela no Brasil inteiro. Foi contido, primeiro, porque há uma contração, às vezes, do próprio vírus. Segundo, pela vacinação. Vacinação em massa, tá lembrado, né? Houve vacinação, não aqui no nosso estado, porque tivemos 6 estados que não tiveram febre amarela. Foram os 6 do Nordeste, os demais tiveram. Que era do Saguinho, né? Então, tivemos de Sergipe para não estar falando dos estados todos, que o tempo é curto, até Ceará, não tivemos febre amarela. Os demais estados, todos, a população foi vacinada. Protegeu. No Saguinho, a febre amarela mata, mas no ser humano não, mata, né? Também. Também, Nossa, né? Mata. Né? Como sempre, não são de 100 pessoas infectadas, vamos por 5 ou 6 morrem. Os também demais conseguem salvar, né? mas mata sim. Tá bom. Só para fechar agora, eu estava lendo, um videozinho, o cientista norte-americano, lembrando que a AIDS está aí há não sei quantos anos, não tem vacina contra ela, mas não é o caso do corona, não. Aí tem vacina mesmo. Tem vacina mesmo, as vacinas são seguras, elas estão sendo aprovadas. Nós conseguimos, quer dizer, digo nós, o ser humano, nós conseguimos acelerar o processo de obtenção. Coisas que eram obtidas antes em anos, foi obtida em meses. A necessidade foi que gerou essa obtenção. Por que é que para a AIDS não tem vacina? Porque o problema do vírus da AIDS é que ele controla o sistema, digamos assim, umas células do sistema imunitário. Ele se instala num linfócito, ele passa a controlar aquele linfócito. Ele passa a ser o comandante daquele linfócito, que é responsável justamente pela chamada imunidade celular, do qual nós falamos agora há pouco. Ele não combate, digamos assim, do lado de fora. Ele penetra no linfócito e diz, bom, aqui quem manda sou eu. Em outras palavras, é isso aí. Mas não adianta a vacina? Um dia vai se achar. O ser humano é muito esperto. Verdade. Um dia vai ser. Eu tenho certeza que um dia vai se encontrar a vacina para ele. Maravilha, Não há nada que nós não possamos fazer. Né? O impossível não existe, né? Não. O impossível não existe. Pode não ser agora, mas vai chegar lá. Meu caríssimo professor José Maria Constant, quero te agradecer essa sua disponibilidade. O amigo sempre atendeu com muita fidalguia o nosso convite. Essa conversa foi boa, foi muito importante, porque lateralizou alguns mal-assombros que nós tínhamos, né? Eu pelo menos saio daqui. Gostei de mal-assombro. Eu pelo menos saio daqui, sei que devo estar cautelado, mas já saio tranquilo. Muito obrigado mais uma vez. E sempre virá por aqui. Muito obrigado, doutor Jerônimo. É um prazer estar conversando com o senhor. É tão bom que o tempo passa e a gente, quando percebe, acabou. Muito obrigado. Vamos em frente, eu sou quem agradeço. Meus telespectadores, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.